Olha, eu tenho 2 chicletes, eu vou lhe dar um. Nossa, que legal! Senta aqui pra gente comer o chiclete, vem! Bom, eu tô indo. Toma, pega o teu aqui. Eu Obrigada! vou abrir logo o meu aqui. Caiu no chão. Eita, não tô acreditando não! Eita, mas eu vou pegar. Não pegue do chão não, não faça isso não, que tá cheio de bactéria. Não pode não, vai fazer mal, vai dar dor de barriga. Verdade, né? Pois eu vou ali comprar mais pra gente. É, vai lá, vai lá. Bom, tô indo. Eita, eu vou pegar pra mim, né? Vou pegar pra mim. O que não mata, engorda. Eu vou pegar pra mim.